João 4, do verso 46 em diante, diz assim: mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. Presta atenção nessa frase tão linda. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Vou ler de novo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos da sua casa. Vou ler de novo esse final. Assim, creram ele e todos os de sua casa. E para finalizar, verso 54, esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Amém? Feche os seus olhos antes de sentar. Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos ouvir a Tua voz, os Teus ensinamentos. Sabemos que tudo que chegou até nós através da Tua santa palavra são preciosidades para nos ensinar a viver, a escolher, a decidir. Que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja, Senhor. Que possamos sair daqui renovados na nossa fé e que as nossas decisões de vida sempre estejam pautadas nas verdades eternas das Sagradas Escrituras. Abençoa o Teu povo, abençoa a mim, que eu seja um canal nesse momento para compartilhar a vida que vem dos céus aos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu gostaria de ministrar nessa noite sobre esse tema: quando a tragédia vira triunfo. Esses dias eu preguei, alguns dias atrás, entre a tragédia e o triunfo. Porque nós temos sim escolhas na nossa vida e muitos escolhem a tragédia em vez do triunfo todos os dias. Não é? É claro, se nós tivéssemos a capacidade de olhar o final dos caminhos, muitos não entrariam em alguns. Mas, como nós não temos, vamos dando os passos todos os dias. Mas não com os olhos tapados, na sorte. Nós temos o manual. É só caminhar, dando cada passo de acordo com a palavra de Deus, que vai dar certo. Amém? Por isso, meu irmão, que bom que você vem no culto de terça-feira e venha sempre e traga mais alguém para ouvir a palavra. Precisamos ser agentes que despertem essa geração de crente para amar a palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, nós estamos diante de um texto precioso, o agir maravilhoso do nosso Rei Jesus. O texto começa com uma grande tragédia. A morte está no ar. A morte está beirando a vida de um jovem e o seu pai está desesperado. Não sabe o que fazer. E quando Jesus agora volta à cidade de Caná da Galileia, esse pai
cujo filho está lá na cidade de Cafarnaum, à beira da morte, ele ouve falar que Jesus está em Caná. Eu acho maravilhoso os detalhes que o evangelista João ele coloca nesse texto. Esse detalhe de Jesus visitar novamente a cidade de Caná, porque lá foi onde Jesus fez o primeiro milagre, que os discípulos viram, a transformação da água em vinho. Interessante, Jesus salva uma família, Jesus traz esperança, Jesus manifesta-se como solução para um problema. E é claro, as cidades naquela época eram pequenas, mas quando Jesus passou por lá, a reputação dele é uma só: ele faz o que o homem não pode fazer. Ele traz esperança, ele gera solução. Esse é o nosso Jesus. Jesus passou por Caná da Galileia e lá deixou, então, a sua marca. E agora, Jesus está novamente lá. E aonde Jesus está? Solução chega. Um sábio já dizia que há 2 tipos de pessoas. As pessoas que solucionam problemas e as pessoas que problematizam as soluções. Há pessoas que solucionam problemas e há pessoas que problematizam soluções. De que lado você está? Precisamos avaliar a nossa conduta, porque o mundo de gente encrenqueira, gente que gosta de fazer birra, gente que aonde chega, todo mundo fica quieto, todo mundo se sente acuado. Eu sei que você não conhece ninguém assim, mas em outra cidade deve ter alguém assim. Aqui em Blumenau não, né? Mas em outra cidade deve ter alguém que quando chega está todo mundo assim feliz, e ele chega. Gente que problematiza as soluções. Nós fomos chamados, meus irmãos, para ser sal e luz. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para gerar soluções. Portanto, que quando a vida doer para alguém, quando o caos se instalar, quando um casamento estiver à beira da destruição, quando os filhos estiverem em perigo, quando naquela empresa acontecer um problema e ninguém conseguir solucionar, que alguém se lembre de você. Não por você ser o expert em todas as áreas, mas por você ser crente, acreditar no impossível e saber que quando você ora, grandes coisas acontecem. Jesus, aonde passava, o recado estava dado. Ele traz solução. Ele gera esperança. Ele transforma o caos em ordem. E que isso também seja uma marca que esteja em nós. Se Jesus, ele é a esperança, pode um seguidor de Jesus se manifestar na sociedade de maneira oposta? Se Jesus é aquele que gera vida e esperança, pode um discípulo de Jesus se portar de maneira oposta? Para nós iniciarmos essa reflexão pensando. E de repente, então, esse oficial do rei, ouve falar que Jesus está em Caná da Galileia, e ele vai então até Jesus, procurar Jesus e solicitar que Jesus vá a Cafarnaum na sua casa. É interessante nós observarmos quem é esse homem. Oficial do rei, de que rei nós estamos falando? Não é rei de Israel, porque Israel não tem rei nesse momento. Provavelmente, bem provável, de acordo com a maioria dos estudiosos, nós estamos falando do rei Herodes Antipas. Eu lembro você, hoje é culto de ensino, é importante você se lembrar, que quando nós falamos o nome Herodes, não estamos falando de uma pessoa apenas. Nós temos uma hierarquia herodiana. Nós temos o Herodes o Grande, que foi aquele que lá quando Jesus era bebezinho e nasce em Belém, ele manda matar as crianças, aquele lá, Herodes o Grande, um homem extremamente fora da lógica, doido da cabeça, um homem inseguro, um homem, o próprio contexto, né, do nascimento de um bebê rei, leva ele a uma extrema loucura, a ponto de assassinar bebês na cidade de Belém. Era mais ou menos esse o perfil de Herodes o Grande, né, o mais famoso de todos. Ele é aquele
que lá na região de Massada, que é uma montanha extremamente difícil de ter acesso, ele constrói um palácio lá para ficar seguro, né? As pessoas não conseguiam quase ter acesso, e ele constrói um mega palácio lá em cima para ficar protegido. Ele era tão inseguro que os historiadores dizem que ele tinha uma esposa chamada Mariana, e com medo que a sua esposa o traísse, ele manda construir um recipiente de mel, tipo um pote de mel, e mata ela afogada lá dentro e mantém ela lá, conservada no mel só para ele. O cara é totalmente doido da cabeça. Esse é Herodes o Grande. E, infelizmente, como diz o ditado, a fruta não cai longe do pé, né? Os filhos, sobrinhos e a parentela dele também vão gerar uma descendência de rei totalmente perversos e malignos, né? Que é a descendência dos reis Herodes. Esse Herodes Antipas é aquele camarada que está tendo um caso com a sua cunhada e João Batista vai lá apontar o dedo e lascar, né? Ó, está errado, não é assim e tal. Pois é. E que daí João Batista perde a cabeça. Esse é o rei Herodes Antipas. Ou seja, nós estamos falando de um homem que procura Jesus, mas ele tem vínculo com essa raça. Ele é oficial de Herodes Antipas, que coordenava aquela região. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo? Eu acho isso interessante, né? A palavra de Deus está aqui afirmando que status sociais não blindam ninguém contra os infortúnios da vida. Problema vai chegar para todo mundo. Tragédias bate na porta do rico, do pobre, do doutor, do analfabeto, de um oficial ou de um pedreiro, de um faxineiro, de seja quem for. Não estamos imunes às dores da vida. Agora, é claro que quando a vida dói, as nossas atitudes podem determinar se vai terminar, finalizar, culminar numa tragédia ou num triunfo. Esse homem, sabendo que o seu status não solucionaria a doença do seu filho, o seu dinheiro não traria mais cura, ele provavelmente tentou tudo, não tem jeito para curar o seu filho. Herodes, muito menos, podia fazer algo pelo seu filho que estava à beira da morte. Mas ele ouviu falar de um homem, Galileu, chamado Jesus, que lá em Caná da Galileia havia transformado água em vinho. E ele, então, vai solucionar a intervenção de Jesus. Nós precisamos olhar para esse quadro e entender uma preciosidade para a nossa vida. Presta atenção. Talvez, se você não conseguir registrar tudo que eu vou falar nessa noite, que você guarde isso aqui que eu vou falar agora no seu coração. Eu pergunto para você, qual a possibilidade, há 2000 anos atrás, numa sociedade muito mais, mas muito mais polarizada do que os nossos dias entre rico e pobre. Qual a possibilidade de um oficial, de um rei, procurar Jesus para alguma coisa? Nós estamos falando de alguém que é acostumado na sua vida ter as pessoas aos seus pés suplicando algo para ele. Por favor, oficial, intervenha para que o rei faça alguma coisa nesse caso. Por favor, oficial, tenha piedade de nós. Por favor, oficial. As pessoas suplicam a esse oficial para ele fazer alguma coisa. Agora, a dor, a angústia, a tristeza de ver o seu filho à beira da morte, leva ele a suplicar para um tal de Jesus, um galileu, um judeu. Se você conhecesse um pouco mais da cultura daquela época, isso aqui, meus irmãos, era um choque. Isso aqui era um choque. Por quê? Porque esse homem aqui, ele está num processo de quebra de paradigmas. Como que assim? Um oficial vai procurar um cidadão comum para pedir ajuda, mas que besteira é essa? Ainda mais um judeu.
Que loucura é essa? Mas, quando a dor chega, nós estamos sim abertos para nos humilharmos, tirarmos as vestiduras de status sociais e reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, as nossas limitações. Pastor Lediel, o que é tão precioso que o senhor queria falar? É isso, é isso. Isso o quê? Escute bem. Há um lado positivo nas dores da vida. Há um fator muito importante e especial nas tragédias que nós enfrentamos, que é o quê? É nos colocar de rosto no pó, olhar para cima e reconhecermos que precisamos dele, dependemos dele, que é ele que é o nosso socorro. Então, entenda um grande fator. Nem todas as dores que chegam até nós são causadas pelos nossos adversários. Nós que somos cristãos precisamos entender isso. Nem sempre é Satanás que está arquitetando para que venha fazer a nossa vida doer. Muitas vezes é a permissão de Deus para que nós venhamos reconhecer as nossas limitações, que nós somos pequenos, mas que Ele é grande, que Ele pode, que Ele é tudo e que nós precisamos dEle. As quebras de paradigmas são necessárias na nossa jornada de vida. As quebras de paradigmas são necessárias na nossa jornada de vida. O ser humano gosta do conforto. O ser humano gosta de um ambiente onde ele está seguro. Se esse homem não tivesse o seu filho doente a ponto de os médicos da época não darem um jeito, nunca ele teria buscado Jesus. Nunca ele teria clamado a Jesus. Mas ele reconheceu que os seus recursos são limitados. Ele precisa de algo mais. Ele precisa do Senhor. Do que isso fala, pastor Lediel? Fala também da nossa vida espiritual. Quantas vezes a gente entra dia e sai dia do mesmo jeito, na nossa zona de conforto, no nosso nível de espiritualidade? A vida segue. Não, as contas estão pagas, os boletos estão pagos, o meu salário está chegando na conta, a minha família está bem, saúde, gente bonita, tudo abençoado. Então a vida segue. E nós corremos o risco de viver uma mediocridade de vida. Passa 1, 2, 10 anos e você continua no mesmo nível espiritual. Você se contentou com aquele nível de experiência com Deus. E a vida segue. Até que Deus te pega na curva. Até que uma tragédia acontece. Uma dor chega. O caos invade. Um problema que está fora da sua alçada aparece. E aí, meu irmão, nós vamos ver você novamente orar e chorar na presença de Deus como há muito tempo você não fazia. É na dor que as nossas orações são autênticas e verdadeiras. É ali. Meus irmãos, eu falo por mim. As minhas orações mais verdadeiras foram dos momentos maiores dores da minha vida. O que mudou uma trajetória da minha vida foi quando aconteceu um acidente na minha adolescência e eu quase morri. Quase 1 mês de hospital, 4 dias na UTI, inconsciente de tudo. Na minha adolescência, eu já entendi, Senhor, o recado. Eu preciso mudar a minha trajetória de vida. Então, nós precisamos olhar a vida desse homem que resolveu sair da sua zona de conforto, quebrar paradigmas, sair dos palácios e para a estrada da vida, reconhecer um Galileu chamado de Mestre Jesus e dizer: eu preciso de ti. Por favor, vem comigo, Senhor. Vem comigo. E sabe qual é a beleza desse texto aqui? Escute bem isso. Eu olho para esse homem, eu aprendo com ele, questão de prioridades.
prioridades. Sabe por quê? Esse homem, ao abrir mão da sua reputação, porque um oficial do rei Herodes Antipas procurar um galileu, Jesus, meu amigo, a reputação desse cara, ó, acabou. Consequentemente, o próprio cargo desse homem aqui está em risco. Mas sabe qual a beleza dentro dessa verdade de prioridades? Ele se mostra disposto a perder o cargo, a perder o emprego, a perder todo o seu status sociais para ver a salvação do seu filho. Vou repetir isso. Esse homem está disposto a abrir mão da sua vida social, seu status social. Ele abre mão da ganância, ele abre mão do poder para ver o seu filho bem. Eu conheço e você conhece pessoas que estão cegos pela ganância, pelo poder. Querem construir um império nessa vida, na ruína dos seus próprios filhos, na ruína do seu casamento, na ruína da sua família. Isso nunca compensa. O final vai ser de tragédia. Mas esse homem está tomando decisões sábias. Ele quer transformar a tragédia num triunfo. Meus irmãos, que coisa preciosa esse texto nos revela nisso. E claro, gera uma reflexão para a nossa vida, para a nossa conduta, para a nossa maneira de caminhar nos nossos dias. Porque aqui estou falando de algo macro, né? Poxa, o filho está à morte, ele é um cara do rei, um oficial do rei e tal. Mas no dia a dia é assim também. No dia a dia é assim. Se no dia a dia você não priorizar Deus, família, pode ter certeza, uma hora a tragédia vai chegar. Meus irmãos, nós precisamos colocar as coisas no lugar. Prioridades, prioridades. Esse homem abre mão de tudo para ficar com Jesus. Jesus, o meu filho está à beira da morte. Vem comigo. Interessante, né? A expectativa que ele coloca em Jesus era que Jesus só poderia realizar o milagre se fosse com ele. E ele ainda diz, Jesus, apressa, porque a situação está difícil, apressa para que a gente chegue enquanto ele estiver ainda vivo. Interessante. Esse homem está agindo com fé. Ele vai buscar Jesus, mas ainda com um conhecimento muito limitado. Ele mal faz ideia que Jesus não depende de espaço para realizar o seu querer. Ele mal sabe que não importa se o filho morrer, Jesus pode trazê-lo de novo à vida, de volta à vida. Ele está aqui limitando o agir de Jesus. E Jesus, ele frustra a expectativa desse oficial, mas realiza o milagre. Jesus frustra a expectativa do oficial, mas realiza o milagre. Porque Jesus não vai com ele. Jesus, não, tá bom, vamos lá, vamos correr 50 quilômetros até de Caná para Cafarnaum. Não, Jesus não vai lá. Jesus diz, vai você para a sua casa, porque o seu filho continuará vivo. E é interessante, porque daí, aquele homem que estava com a fé e com a mentalidade tão limitada, tem que ir comigo, meu filho não pode morrer, tem que pegar ele ainda vivo para que alguma coisa aconteça. Aquele homem, na mesma hora, se enche de fé, ele crê naquilo que Jesus está falando. O texto é bem claro, ele confiou na palavra de Jesus e ele foi. Confiou na palavra de Jesus e ele foi. Nem sempre Deus vai fazer do jeito que nós estamos esperando. Esteja aberto
e em sintonia com Jesus, porque pode ser que Jesus vai mudar a maneira de fazer aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Raramente Deus vai usar os métodos que nós estamos esperando, raramente. Porque a maneira de Jesus agir é singular, mas também é perfeita. Ele sabe o que faz. E precisamos confiar nele, acreditar nele. E o texto é lindo, porque mostra que essa confiança moveu aquele homem em ação. É lindo, porque ele não volta para Jesus e fica insistindo, não, Jesus, você não entendeu, você tem que ir comigo, bota a mão lá no meu filho. Quem sabe ele tinha ouvido a história do que Jesus fez em Cafarnaum, com tantas pessoas, que colocou a mão, que gerou cura, não sei. Ele abre mão na hora da sua mentalidade limitada e se move conforme Jesus tinha dito. A fé autêntica, real, além de palavras, ela sempre vai te mover numa direção. A fé verdadeira sempre vai te mover em uma direção. É impossível você crer em Jesus, crer na palavra de Jesus, confiar no agir de Jesus e não se mover conforme a vontade de Jesus. É por isso que a palavra é um espelho da alma e a gente sempre precisa estar verificando se a nossa alma está de acordo ali com as ordenanças do Mestre. Aquele homem vai, e daí ele desfruta do poder da fé. Aquilo que os olhos não veem, mas aquilo que a fé gera, uma convicção real. Tem algo muito precioso também nesse texto, ali no verso 48, porque assim, quando esse homem solicita que Jesus vai na sua casa tocar no seu filho que está doente, o verso 48 é uma resposta de Jesus, e aparentemente parece uma resposta tão dura, né? Olha só o que o texto diz. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Por quê? Jesus também, já estava por aqui com algumas pessoas, como, por exemplo, da sua terra natal, né? O povo lá de Nazaré. Mateus vai dizer que em Nazaré Jesus não pôde realizar muitos milagres porque eles não tinham fé. Era o grupo daqueles que queriam ver para crer. Não, se nós vermos alguma coisa que você fizer assim, uau, daí a gente crê. Jesus estava por aqui com esse tipo de pessoas, né? E a fala de Jesus mostra isso. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E a beleza desse texto é porque justamente esse homem que ouve essa palavra, ele decide mostrar para Jesus que a situação dele era diferente. Ele não viu o seu filho curado, mas ele creu. Então, sem ver, ele volta para casa confiante. Sem ver, a fé o moveu. Esse é o poder da fé. Sempre nos leva a enxergar além dos olhos biológicos, meu irmão. E aí que está todo o mistério, a beleza, o diferencial da vida cristã, daqueles que estão no Senhor. É caminhar por fé e não por vistas. É por isso que eu tenho falado praticamente em todas as minhas pregações, né? Porque eu não sei se a própria demanda de gabinete pastoral tem mostrado uma geração de crentes que estão literalmente olhando mais para a circunstância do que para o Senhor. Eu tenho atendido muitas pessoas e eu sei, nós somos gente, né? Não estou aqui criticando, estou falando de uma realidade. Como os números de crentes têm aumentado juntamente com os outros índices do mundo secular normal, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico e assim por diante.
Às vezes fazem fila ali no meu gabinete, procurando atendimento, e você vê, pastor, o senhor ouviu sobre a nova variante do vírus, pastor? Agora eu não sei, vacina, não vacina, tal. Nós somos gente, nós estamos nesse mundo, precisamos analisar com sabedoria. Agora, não permita que o medo domine a sua alma. Pessoas que não estão dormindo, com medo de pandemia. Pessoas que não estão vindo à igreja com medo de ser contaminado. Pessoas que estão afastadas dos próprios parentes, da parentela, trancafiados em casa, assustados com tudo que houve na mídia. Meus irmãos, a nossa fé precisa estar em Jesus. A gente se cuida, a gente se protege, faça a sua parte, mas deixa eu falar uma coisa para você. Vai vir muitas outras ainda variantes, e vai vir muitas outras coisas mais assustadoras ainda pela frente. Não tenha dúvida disso. Agora, os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, permanece para sempre. Deus está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E isso não é versículo apenas para você memorizar, isso é versículo para você viver. É claro, quando a circunstância está desfavorável, o nosso coração que vive neste mundo caído, pode sim, muitas vezes sentir, mas isso não pode ser a nossa conduta crônica. Ei, se abalou, sentiu que o coração não está bem, a ansiedade tenta te dominar, vamos para as receitas da palavra de Deus. Nós vamos ver um Pedro deixando bem claro, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vamos ver um Paulo dizendo, meus irmãos, quando a ansiedade bater, entra no seu quarto e vai aos pés do Senhor, em oração, em ações de graça. O Senhor estará com vocês. E por que melhor do que o discurso do próprio Jesus no Sermão do Monte? Jesus vai dizer assim, gente, por que vocês estão tão ansiosos quanto as coisas da vida? Não é a vida o se vestir e o se alimentar? Dá uma olhada nos pássaros do céu, dá uma olhada nos lírios do campo. Você vê pássaros mendigando não, você vê lírios do campo aí assombrados como que eles vão se portar, se vão estar vestidos de maneira bonita? Não. Jesus diz, ei, se Deus cuida de um passarinho, e de um lírio, um matinho que daqui a pouco é jogado para ser queimado, não vai ter cuidado de vocês? E daí, no mesmo discurso, Jesus vai dizer, basta cada dia o seu mal. Não fique antecipando problemas do amanhã, gente. A vida aqui já não é fácil. No mundo vocês vão ter aflição. Mas também tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é possível, meus irmãos, caminhar de cabeça erguida, confiando no Senhor, mesmo quando os dias são assombrosos. E mais. O caos é momento de oportunidade. A tragédia tem as suas oportunidades. A tragédia pode virar triunfo. Como? Quando há uma obediência ao Senhor. Quando você confia piamente no Senhor. E é lindo o texto que vai dizer então que esse homem ele volta para sua casa com fé. E o texto vai dizer assim, antes de chegar em casa, os servos dele já estavam indo ao encontro dele, para levar boas novas. E os servos chegam gritando, ele está vivo, o seu filho não morreu, a febre deixou, a febre passou. E daí aquele homem, na sua sabedoria, na sua fé, ele faz uma pergunta, fala para mim, mais ou menos que horas que isso aconteceu? Foi perto da 1h. Era bem na hora que eu estava com Jesus. Bem na hora que eu estava com Jesus e que ele disse que eu podia confiar. Meus irmãos, que preciosidade. Que preciosidade.
você vai receber notícias de vitória e de triunfo, que são gerados, sabe quando? Quando você está diante de Jesus. Quando nós estamos diante de Jesus, ali é o lugar onde tudo acontece. Tem pessoas que pensam que tudo é na força do seu braço. Muitos problemas têm chegado, então eu preciso me esforçar. Ei, separe esse tempo, sabe para quê? Oração. Muito problema, mais oração. Se você pegar os heróis da fé, Jonathan Edwards, Lutero, se você pegar John Wesley, se você pegar todos esses homens, vocês vão ver nos diários que eles escreveram, eles falam isso. Quando eles olhavam a agenda do dia seguinte e sabia que tinha muito pepino para resolver, o que eles faziam? Eles separavam um tempo maior de oração. E ali na oração, eles geravam a solução para os problemas do dia a dia. Diante do Senhor, nós encontramos a solução. E eu fico me perguntando, puxa vida, mas por que João fez questão de trazer para a gente, aqui 2000 anos depois, né, a hora que aconteceu a cura, para a gente assimilar, assim como esse homem fez, o oficial fez, para a gente assimilar isso. É diante de Deus que a tragédia é transformada em triunfo. Não esqueça disso, meu irmão. Não esqueça disso, minha irmã. É diante do Senhor. Talvez você está aqui hoje, com o coração angustiado, porque tem uma tragédia rondando a sua vida, rondando a sua casa, rondando a sua empresa, não sei. Pode ser que tenha uma tragédia rondando. Pastor, eu peguei umas conversas que não deveria no celular da minha esposa, do meu marido. A tragédia está rondando. Pastor, como um pai me procurou essa semana desesperado. Eu fui vasculhar a mochila do meu filho e encontrei maconha. É a tragédia rondando. Pastor, não estou conseguindo largar os medicamentos e parece que cada vez eu estou mais preso nesse mundo de angústia, desespero, desilusão. É a tragédia rondando. Pastor, a vida não tem sido boa comigo e eu confesso que estou flertando com o suicídio. É a tragédia rondando. Nesse momento, meus irmãos, temos um caminho só para seguir. Um caminho só para seguir. É fazer o que esse homem fez. Eu vou abrir mão de tudo, mas eu preciso me encontrar com a solução. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Se preciso for, você abrir mão de cargos. Se preciso for, você abrir mão de algum sonho profissional, educacional, mas para você ter uma experiência diferenciada com o Senhor, no jejum, na entrega, no se derramar, por favor, faça. Para que você não seja como muitas e muitas pessoas. Constrói castelo de areia. No final, a onda vem e leva, porque não é rocha sólida. Mas quando nós se encontramos com Jesus, tudo muda. Esse homem volta para casa. Esse homem encontra o seu filho bem. Agora, o mais lindo de tudo, o verso 53. A fé daquele homem contagiou toda a sua casa. Eu acredito que não fala só de esposa e filhos, mas os servos que estavam lá, todo mundo, a fé contagiou. O texto diz assim: assim creram ele e todos os de sua casa. A tragédia tinha chegado, eles queriam um milagre, mas encontraram algo muito melhor do que apenas a cura de um jovem.
eles encontraram Jesus, confiaram em Jesus, creram em Jesus, encontraram a salvação. Nós vamos encerrar esse momento refletindo sobre isso. A tragédia pode virar triunfo quando Jesus aparece e quando nós vamos até Ele. Mas lembra disso, o verdadeiro triunfo não se limita sinais, milagres, curas, prosperidade financeira. Tudo isso é muito bom e o nosso Senhor pode fazer. Mas o verdadeiro triunfo é a salvação que nós temos nele. É fazer dele, de fato, o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que está no centro e no trono da nossa vida. Isso muda tudo, porque isso preenche a alma e isso gera um propósito e uma convicção da onde nós temos que caminhar, aonde nós precisamos ir. Não basta apenas crer em milagre, é preciso crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, e que você creia nele todos os dias, ame Jesus apaixonadamente, viva por ele, porque essa é a vida que vale a pena ser vivida. E que você possa hoje sair daqui disposto a fazer como esse homem. Você tem o papel de contagiar outras pessoas a crer em Jesus. Isso é ser missional, o nosso tema, né, que nós estamos esse ano falando. Aonde estivermos, o que fizermos, precisa culminar numa vida missional que gera fé em Jesus Cristo no coração das outras pessoas. Vamos se colocar em pé para nós orar? E logo em seguida nós vamos ofertar. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Palavra de vida, palavra de fé, palavra que ilumina a nossa caminhada. E nós reconhecemos, Senhor, também, diante da Tua palavra, as nossas limitações, a nossa pequenez, as nossas falhas, as nossas inseguranças. E nós também entendemos, Senhor, que muitas vezes a dor chega para nos levar aos Teus pés. Entendemos, Senhor, que muitas vezes os problemas surgem, Senhor, para nos fazer orar de verdade. E nós estamos aqui na Tua presença dizendo, Senhor, que queremos mais de Ti. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, as Tuas instruções, queremos Te obedecer, mesmo quando as nossas expectativas e os nossos métodos são frustrados, mas que prevaleçam os Teus, que são os melhores para a nossa vida. Nós estamos aqui reconhecendo, Senhor, que as prioridades que estão no Teu coração precisam estar no nosso coração. E não nos deixe nos enganar nesse mundo de ilusão. Não queremos, Senhor, status sociais, reconhecimento social, se isso tem peso para nos afastar de Ti. Não, nós abrimos mão de tudo, Senhor, para receber o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. E como é bom saber, Senhor, que aquilo que Tu tem para a nossa vida não é apenas uma cura, não é apenas uma prosperidade, não é apenas uma família abençoada, mas o que Tu tem para nós é a salvação eterna. Nós Te agradecemos por isso, Senhor, e que essa convicção esteja na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, todos os dias. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode falar para alguém assim: Deus transforma a tragédia em triunfo. E é isso que Ele tem para a tua vida: triunfo.